Sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai continuar o assunto de análise combinatória, falando especificamente sobre números fatoriais e combinação. Bom, então o primeiro vídeo dessa sequência de análise combinatória foi o vídeo do Murilo. Se você não viu esse vídeo ainda sobre permutação, dá uma olhada nesse assunto, porque hoje a gente vai utilizar a aula dele para desenvolver os conceitos de combinação. Bom, então falando primeiro sobre os números fatoriais, a definição de fatorial é o produto de números inteiros positivos menores ou iguais àquele número. Como assim? Vamos pegar o exemplo do 5 fatorial. Os números inteiros positivos menores do que 5 são 4, 3, 2 e 1. Então o 5 fatorial é a mesma coisa que o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Bem facinho, certo? Então, seguindo a mesma lógica, o 3 fatorial seria o 3 vezes o 2 vezes o 1. O 20 fatorial seria o 20 vezes o 19 vezes o 18 vezes o 17 até vezes 1. Tá legal? E quando a gente usa realmente o conceito de combinação? A combinação ela vai existir sempre que a gente tiver um grupo maior e quiser formar a partir desse grupo maior um grupo menor, de tal maneira que a sequência de elementos escolhidos não seja relevante para o problema. Ou seja, se eu escolher A, B e C, é o mesmo grupo de B, C e A, por exemplo. O que não acontece no caso de arranjo. Tá? Mas já dando um spoiler da próxima aula, a próxima aula vai ser aula de arranjo também do Murilo. Então vou colocar aqui um exemplo com 4 pessoas. Pessoa P1, P2, P3 e P4. E a gente vai formar grupos de 2. Vamos formar duplas a partir desses quatro elementos. Então eu vou colocar aqui todas as duplas que podem ser formadas. Então a primeira dupla é P1 com P2, depois P1 com P3, P1 com P4. Depois nós temos P2 com P3, P2 com P4 e P3 com P4. Repara que se a sequência fosse relevante, eu teria o dobro de casos, né? Então além de P1 com P2, eu teria P2 com P1. Além de P2 com P3, eu teria P3 com P2 e por aí vai. É por isso que se a sequência de escolhas fosse relevante, nós teríamos o dobro de conjuntos possíveis. Então observa que esse problema de encontrar quantos grupos de 2 pessoas eu posso formar a partir de um grupo maior de 4 pessoas, ele também pode ser resolvido utilizando os conceitos de permutação da aula do Murilo. Ou seja, nós teríamos 2 vagas, né? Porque são grupos de 2. Então, para a primeira vaga, nós temos uma opção de colocar 4 pessoas. E aí, quando a gente escolher a primeira pessoa, só vão sobrar 3 para a segunda vaga. Portanto, em cima ficariam 4 vezes 3. Repara que esse 4 vezes 3 dá exatamente as 12 duplas que a gente formou quando a gente considerava que a sequência era relevante. Tá? Ou seja, para chegar na resposta correta de combinação, eu ainda preciso descontar o número de permutações internas do grupo. Ou seja, eu também preciso descontar aqueles casos onde é a mesma dupla escolhida em sequência diferente. Tá? Por isso a gente vai dividir pelo número de vagas daquele grupo, que são 2, fatorial. Chegando aqui, portanto, em 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial. Isso vai dar para a gente exatamente 6 grupos, né? Que são esses 6 grupos que a gente determinou na primeira sequência aqui. Então, para deixar mais claro, eu vou fazer esse mesmo exemplo, só que formando grupos de 3 pessoas. Ou seja, nós temos um grupo de 4 pessoas, P1, P2, P3 e P4, e vamos formar trios. Então, primeiro eu vou colocar todos os grupos que a gente pode formar aqui na lousa. Então, o primeiro grupo está aqui, ó, P1, P2 com P3, depois temos P1, P2 e P4, depois temos P1, P3 e P4, e depois P2, P3 e P4, ou seja, são só 4 grupos. Qualquer outro grupo que a gente imaginar aqui é só a troca de sequência das pessoas. Por exemplo, P1, P2 e P3 é o mesmo grupo que P2, P3 e P1, tá? São as mesmas pessoas. Porque nesse caso aqui, a sequência de escolha não é relevante para o problema. Bom, então nós vamos tentar agora resolver esse problema utilizando os conceitos da aula de permutação do Murilo. Como é um grupo de 3 pessoas, né, eu vou colocar aqui 3 espacinhos e a gente vai preencher com o número de possibilidades que a gente pode ter para cada vaga. Tá? Então, como são 4 pessoas, nesse primeiro campo a gente pode colocar qualquer uma das 4 pessoas. Escolhido 1, né, só vão sobrar 3, e escolhido mais 1 só vão sobrar 2. Portanto, 4 vezes 3 vezes o 2.
Mas lembra que a gente precisa descontar ainda todas as permutações dentro daquele grupo. Ou seja, dentro daquele grupo, por exemplo, P1, P2 e P3, eu preciso descontar todas as trocas internas desse grupo. Por isso a gente vai dividir esse 4 vezes 3 vezes o 2 por 3 fatorial, que é justamente a conta que mostra para mim qual é o número de rearranjos daquele grupo, qual é o número de manipulações, de permutações que eu consigo fazer dentro daquele mesmo trio. Por isso que a gente vai chegar no final em 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 3 fatorial. Bom, então observa que toda vez que a gente tiver um grupo grande, né, com N elementos, e quiser a partir desse grupo maior formar um grupo menor de P elementos, de tal maneira que a sequência das escolhas não seja relevante para o problema, a gente vai utilizar esse conceito, essa fórmula aqui, tá? Que é N fatorial, onde N é o número de elementos do grupo maior, dividido por N menos P fatorial, vezes P fatorial, onde P é o número de elementos do grupo pequeno, tá? Então, naquele nosso exemplo de combinação 4 escolhe 2, né, onde a gente tinha um grupo de 4 pessoas e queria formar várias duplas, a gente vai utilizar o 4 fatorial, dividido por 4 menos 2 fatorial, vezes o 2 fatorial. No caso de 4 escolhe 3, né, que era o caso a gente tinha 4 pessoas e queria formar trios a partir desse quarteto, a gente vai ter 4 fatorial, dividido por 4 menos 3 fatorial, vezes 3 fatorial, tá legal? Bom, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do assunto, escrevam pra gente ou aqui nos comentários do YouTube ou na nossa página no Instagram. Tchau!